Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online. E como vocês gostaram dos meus vídeos sobre teoria do verso, teoria da estrofe, essa pegada um pouco mais teórica, eu trouxe para vocês então um vídeo que eu acredito que vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre processos de acomodação de verso. E hoje eu vou falar para vocês sobre um desses processos chamado elisão, que vocês podem aí conferir em poemas que vocês leem, principalmente os poemas mais antigos que usam a métrica tradicional. Bom, começando por baixo, o que é um processo de acomodação? Processos de acomodação são técnicas ou características que você faz uso para acomodar um verso, que é uma frase ou alguma coisa que você quer dizer, em uma estrutura métrica tradicional. Então, por exemplo, se eu vou escrever um verso, um poema, em versos decassílabos, eu preciso que todos os versos deste poema tenham 10 sílabas, se é o que é essa estrutura que eu quero usar. Então, para isso, eu preciso acomodar esses versos na estrutura de 10 sílabas. E, por isso, existem os processos de acomodação, que são vários e várias formas. Eu vou fazer um vídeo para cada, porque são muitos, e cada um tem as suas peculiaridades. Então, se você quer aprender sobre todos, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, para que eu possa saber se você tem interesse neste assunto. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre um processo chamado elisão, que é um processo bem interessante. Ele não é o processo mais comum, não é uma coisa que você encontra com tanta facilidade, é muito utilizado pelos românticos. Eu trouxe aqui um exemplo do Gonçalves Dias, inclusive. E, bom, a elisão, ela é muito parecida com a sinalefa, que é um outro processo de acomodação, que é muito parecido, muita gente se confunde, mas não é exatamente a mesma coisa. E eu não vou falar muito sobre a sinalefa aqui, porque a sinalefa é um processo muito mais comum e muito mais complexo, com muito mais peculiaridadezinhas, então eu vou deixar um vídeo específico falando sobre a sinalefa. Mas vou falar sobre a elisão. Bom, a elisão é vamos dizer assim, uma junção de uma palavra na outra para caber no verso. Ou a supressão de uma consoante, ou em alguns casos raros uma vogal, para caber no verso. Isso parece a mesma definição da sinalefa. Pois bem, a sinalefa ela é diferente, vou falar depois. Tá bom, já falei isso, não preciso repetir, né? Bom, a elisão pode ter essa supressão de uma consoante ou vogal, ela pode aparecer com uma apóstrofe na palavra em questão, ou não necessariamente, tá? E também pode recorrer em certos arcaísmos. O que é arcaísmo? É uma palavra antiga que não é mais usada, ou uma forma de se escrever uma palavra, uma forma antiga de se escrever uma palavra que ainda está em uso, que essa forma não se usa mais, mas que o poeta resgata lá de trás do trovadorismo, da poesia medieval, para caber no verso aqui. Bom, Guilherme, eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Tudo bem, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. E eu vou colocar depois aqui na tela o verso em específico que demonstra o que eu quero dizer. O primeiro poema que eu trouxe aqui para vocês, que tem um caso de uma elisão em vários versos, é um poema do Gonçalves Dias chamado A Virgem. Eu vou ler o poema inteiro, depois eu vou mostrar para vocês quais são os versos que eu estou querendo dizer. Linda virgem, cimelha linda rosa, que se abre ao romper d'alva, encapelam-se as pétalas mimosas, lacreadas de pudor com rubro selo, cego mortal só lhe respira um incenso, mas dela a abelha extrai o seu mel mais puro. Seu nobre coração é como um templo, onde só Deus habita. Ali reina o mistério envolto em sombras, e maga a placidez envolta em cantos. Só vê isto o profano, mas o antiste, de Deus a sombra vê e a voz lhe escuta. É como um lago de marmóreo leito, sua alma ingênua e bela. No fundo não se enxerga o verde limo, e a lisa face nos amostra os astros, e onde o humilde pastor só vê luzeiros,
Os anjos lá dos céus contemplam mudos, e se eu a vejo nos saraus ruidosos, coroada de beleza, e a sombra da tristeza irresistível tingir-lhe o rosto e desbotar-lhe o riso, na mulher que outros veem descubro o anjo, que as asas d'ouro que perdeu lamenta. Então, como que sinto arrebatar-me, simpática atração, quisera doces carmes de ternura, nas mais delgadas cordas da minha harpa, cantar-lhe e assim dizer-lhe um canto ao menos, o acerbo exílio teu torne mais brando. Baldado empenho, começado apenas, afrouxa-se-me o canto, debaixo dos meus dedos mal palpita, a corda melindrosa da minha harpa, e como em espaço que até dar carece, tangida o extremo som morre sem eco. Bom, bonito poema, gostei. Ele tem uns exemplos de elisão, que eu tenho outros exemplos aqui neste poema em específico, mas o exemplo que eu achei muito interessante é na estrofe de número 4, no verso de número 2, caso você queira conferir aí em casa. O verso está aparecendo aqui na tela e é o verso coroada de beleza. Bom, e se eu a vejo nos saraus ruidosos, coroada de beleza. Bom, o que acontece aqui? Coroada de beleza não cabe no verso. Então, o que ele faz? Ele suprime a letra O e fica croada de beleza. É assim mesmo que o Gonçalves Dias fez, isso não está errado, isso se chama elisão. Eu trouxe um outro exemplo também desse mesmo poema, da estrofe de número 6, que está aqui. No verso de número 5, que ele fala, e como em espaço que até dar carece. Esse dar não é do verbo dar, é de-ar, que ele põe a apóstrofe para suprimir o de e ficar dar. Soa um pouco estranho? Soa um pouco estranho, eu concordo. Mas você encontra isso em poetas clássicos, eles fazem, em certas situações fica muito bacana, e faz caber no verso, o que dá uma estrutura rítmica mais interessante. Ó, eu trouxe aqui um outro exemplo, então, de um outro poeta, que eu acho que vai ficar um pouco mais interessante para mostrar para vocês como funciona mesmo esse processo da elisão, para ficar mais interessante no contexto do verso. É um poema chamado Ao Dia dos Finados, de um poeta também romântico chamado Laurindo Rabelo, que muita gente não conhece Laurindo Rabelo hoje em dia. O poema é meio longo, eu não vou ler ele inteiro aqui, mas o poema se chama Ao Dia dos Finados, caso você queira pesquisar em casa e ler este poema na íntegra. É um poema muito bacana, muito interessante, vale a pena ler. Mas o que me interessa aqui é a estrofe de número 6, no verso número 6, no 6º verso da terceira estrofe. Eu vou ler a terceira estrofe aqui, só para contextualizar. Um espírito único, desgraçado daquele que só teve, quando peregrinou por estes lares, o triste foi um tronco sem raízes, que aos impulsos da sorte foi tombando, até que por fim caiu na eternidade. Nem há na espécie humana, infeliz tão bastardo da ventura, que tão ermo ficasse sobre a terra. É uma planta que só a humanidade, por mais extremo que lhe seja um ramo, pela seiva comum é sustentado, e a cicatriz que fica se o decotam, da vida que se foi narrando a perda, da vida que ficou narra a saudade. Bom, vocês perceberam onde está a elisão? Não aparece quando você fala somente na escrita. O verso de número 6 diz, até que por fim caiu na eternidade. Vocês percebem que a palavra até foi suprimido a primeira vogal A para caber no verso, né? Ficou até que por fim caiu na eternidade. Ficou um decassílabo normal. Se você colocasse o até marcado, ficaria até que por fim caiu na eternidade. Ficaria 11 sílabas. Então ele precisa de um decassílabo, ele suprimiu o começo A para caber no verso. E aqui é interessante porque não ficou tão estranho quanto naquele do Gonçalves Dias, pelo menos na minha leitura, na minha visão, não ficou tão diferente da forma como se fala, porque muitas vezes na própria fala a gente faz essa elisão na própria fala, a gente suprime certas vogais para, enfim, falar mais fácil, sei lá, por que a gente faz isso? Os linguistas aí que respondam nos comentários. E, bom, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é esse processo de acomodação. Deixe sua dúvida aí nos comentários também, caso
eu consiga responder a sua dúvida, eu respondo, mas fique de olho nos próximos vídeos, porque eu vou fazer vários outros vídeos sobre processos de acomodação e também sobre outros tipos, outras peculiaridades de teoria do verso, que eu tenho certeza que vão melhorar os seus poemas na hora de você escrever, ou vão fazer com que você tenha uma visão diferente sobre os poetas clássicos da literatura brasileira e portuguesa. É isso, gente. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Tchau!